bênção, né, irmãos? Momentos tão agradáveis, tão especiais. Nosso coração fica cheio de júbilo na presença de Deus. E essa alegria que nós sentimos, irmãos, pode ter certeza, não é uma alegria humana, não é uma alegria da terra, mas é uma alegria que vem do céu. É a alegria que vem de Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, para a mensagem dessa noite. Convido os amados para abrirem suas Bíblias em Mateus 21. Leremos de 1 a 11. Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 11. Convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus 21, de 1 a 11, tem por título A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém, que Deus abençoe a sua palavra. Ainda de pé, irmãos, queria pedir ao presbítero Gilmar para fazer uma oração pela mensagem dessa noite. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio, pela alegria, Pai, de estar aqui na casa do Senhor, para aprender a Sua palavra, Pai, palavra tão valiosa para nossas vidas, Pai, que possamos carregar isso e possamos estar praticando, Pai, tudo aquilo que aprendemos, Pai. E que Jesus nos instrua, nos capacita, nos orienta a andar sempre nos seus retos e santos caminhos, e possamos aprender e cada vez mais a Sua orientação, Pai. E que sejamos abençoados, Pai, alimentados pela Sua palavra, Pai. Abençoe o pastor que está à frente dessa palavra, que venha nos orientar, que possamos estar prontos, Pai, com nossos ouvidos, nossos entendimentos abertos para aprender a Sua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, o domingo de hoje no calendário cristão é conhecido como o Domingo de Ramos. A igreja protestante, a igreja evangélica, a igreja presbiteriana não considera muito, assim, não dá muita atenção a isso. Isso é mais uma data no calendário católico romano. Porque, irmãos, nesse domingo ele antecede a Páscoa do Senhor, então faz parte do calendário cristão, mas não sei por que muitos crentes não lembram, não mencionam esse dia, e passa meio que desapercebido, mas faz parte, não é uma hegemonia ou algo assim exclusivo dos católicos, né? É da cristandade. Então não tem nada de errado ou de ruim a gente lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, muito pelo contrário, é bíblico, né? Deve ser lembrado sempre, porque esse dia, irmãos, marca uma mudança na trajetória de Jesus.
a complementação de mais um passo na missão de Jesus, na obra que ele veio fazer. Lembremos que ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu sob os cuidados de seus pais, aos 30 anos ele iniciou o seu ministério, então aí nós já temos uma mudança, o início do seu ministério. Esse ministério demorou 3 anos e aqui no finalzinho do seu ministério, agora aqui já está chegando o momento final da sua jornada, da sua obra, que culmina lá na cruz, e depois com a sua ressurreição e ascensão aos céus. Mas então a entrada dele e o recebimento dele em Jerusalém, irmãos, é também um momento importantíssimo, porque ele é recebido como rei. Ele é declarado pelo seu povo, verbalmente, aclamado pelo seu povo como o rei. E isso, irmãos, é interessante porque estava predito de acontecer cerca de 500 anos antes, no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Se você puder acompanhar a leitura, é importante para mostrarmos que o que acabamos de ler em Mateus, que está relatado também nos outros evangelhos, faz parte de algo que Deus havia predito cerca de 5 séculos antes do nascimento de Jesus. Zacarias 9, verso 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, meus irmãos, voltando agora lá para Mateus, o que aconteceu em Mateus era o cumprimento dessa promessa. Então, meus irmãos, o advento da vinda de Jesus trouxe consigo o cumprimento de profecias bíblicas referentes à sua vinda, referente ao seu ministério, como nós acabamos de ler nesses textos. E nós temos aqui algumas coisas muito importantes, irmão, que o jumento apresentado ali era um animal jovem e ainda não desmamado, portanto, nunca montado, conforme está em Marcos 11, 2. Marcos capítulo 11, versículo 2, que é um texto paralelo ao de Mateus. Marcos menciona que esse jumentinho ainda não havia sido montado. Veja lá, Marcos 11, 2. E disse-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Voltando a Mateus agora, mais uma vez, em Mateus, capítulo de número 21. Queria que vocês permanecessem com essas Bíblias em Mateus, mas nós vamos dar uma observada em alguns outros textos. Mas vocês notaram que Marcos não menciona a jumenta, mas fala que o jumentinho nunca havia sido montado? Então, certamente foi por isso que a palavra de Deus, o Senhor Jesus orientou que eles trouxessem aquele animal. Não era qualquer jumentinho que era para trazer, era aquele. E como nós acabamos de mencionar, irmãos, o cumprimento de Zacarias 9:9. Essa entrada de Jesus, irmãos, que nós lemos, ela é simbólica. Ela tem um efeito visual e simbólico muito grande, muito forte, como nós vamos ver aqui hoje. Porque no passado, irmãos, quando um rei era aclamado pelo povo, as pessoas colocavam mantos pelo caminho. Lá em 2 de Reis 9:13, nós encontramos uma referência a isso. Se os irmãos quiserem apenas ouvir ou abrir suas Bíblias, segundo livro dos Reis, 9:13 diz: Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então, quando Jeú, lá no passado, foi consagrado, ungido rei de Israel, eles fizeram esse ato simbólico de colocar os mantos deles, as roupas deles, as capas deles, para que Jeú passasse andando por cima delas, como se aquilo fosse um tipo de tapete
estendido. Certamente aqueles mantos representavam a pessoa deles, representavam o lar deles, a vida deles, a família deles. Era como um ato de submissão colocarem as roupas para que o rei passasse andando por cima delas. Quanto ao animal em si, veja o que diz 1 Reis ainda, nós estamos em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, quando Davi proclamou Salomão seu herdeiro, e fez entrar Salomão montado em sua mula. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 33, diz assim: Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar seu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Aí agora vai para o 38. Então desceu Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. E agora, finalmente, o 44. E Davi enviou com ele a Zadok o sacerdote, a Natã o profeta, e a Benaia filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Então percebe, irmãos, que esse rei aclamado entrando sobre aquele animal era algo simbólico para o povo. Para nós parece algo banal, algo meio assim sem sentido, né? Mas para eles isso tinha uma representação simbólica muito grande. Curiosamente, no caso de Jesus, ele não entra num animal qualquer, ele entra num jumentinho que nunca ninguém havia ainda montado. Mas o próprio texto fala, irmãos, acerca da humildade de Jesus. Então, além de ser o cumprimento de uma profecia, esse ato denota a humildade do Salvador. Porque ele não entrou num cavalo de guerra. Certamente havia naquele contexto cavalos poderosos, cavalos grandes, corredores, cavalos usados em batalhas. Mas o jumento, irmãos, é um animal de carga. E por mais que ele seja um animal forte, ele demonstra uma certa debilidade, uma certa fraqueza no sentido de ser quase um animal um pouco indefeso. Bom, não sei se alguém já levou o coice de mula, né? Eu já levei. Não é tão indefeso assim. O vizinho nosso lá no interior tinha uma mula. Então a gente gostava de montar nela, né? E falava, sobe aqui, anda um pouquinho na mula. Mas ela não gostava que pessoas estranhas subissem nela. Ela começava a pular, a gente caía no chão e ela vinha dando coice, né? E um dia eu levei uma patada dessas, né? Graças a Deus não quebrou nada. Mas o medo ficou, né? O susto ficou. Não era um animal tão indefeso, né, irmãos? Mas, ao mesmo tempo, é um animal, sim, que demonstra uma certa fragilidade pelo seu tamanho, pela sua, não tem tanta robustez, não é um animal que corre muito. É uma cena até um pouco notória pensar um adulto andando em cima de um jumento. Por quê? Não é um animal próprio para carregar pessoas, é um animal de carga. Então você percebe aí, irmãos, vocês percebam aí a humildade do Senhor Jesus. Ele não entrou montado num cavalo poderoso, como talvez muitos judeus queriam, que Jesus lutasse e batalhasse contra os romanos para libertar o povo de Israel do jugo da opressão. Ele veio para libertar o seu povo de outra opressão, a opressão do pecado. Então, a humildade de Jesus, irmãos, nos ensina muito, porque nós, muitas vezes, na nossa jornada, temos que aprender a ser mais humildes, a exemplo do Mestre. Temos falado já aqui alguns domingos, né, acerca da vinda de Jesus, como ele deixou a sua glória, como ele se fez homem, se encarnou. E no próximo domingo já é a comemoração da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E alguém me perguntou, irmãos, abre um parentezinho aí, antes que eu me esqueça, se na sexta-feira a gente tem que comer peixe, né? Se não pode comer carne, se tem que comer peixe, né? Irmãos, não tem nada a ver, viu? Para nós isso não tem significado nenhum, pode comer o que você quiser.
Mas se você comer peixe também pode, não tem problema, né? Não tem problema comer peixe. Me lembro uma igreja que eu pastorei que o pessoal nessa época, eles tinham lá bacalhoada. Aí me chamaram, né? Eu nunca gostei muito, mas eu aprendi a gostar. Falei, esse trem é bom mesmo, né? É meio caro, né? É meio puxadinho no preço. Mas você não precisa se prender a essas tradições, porque elas não fazem parte, irmãos, da nossa doutrina. A gente sabe que no catolicismo romano eles têm essa mentalidade, a gente respeita, lógico, cada um seu ponto de vista, mas não é algo bíblico que deva ser seguido, tá? Então você como que você desejar, orando, consagrando tudo ao Senhor, obviamente. Meus irmãos, a entrada triunfal de Jesus, versículo 5. Versículo 5 de Mateus 21. O momento em que ele entra em Jerusalém, diz a palavra de Deus, no versículo 5, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Um pouco mais adiante lá, no versículo 8, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E a multidão, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam. Vamos ler juntos esse clamor, irmãos? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Que bonito foi isso, né, irmãos? Deve ter sido algo assim maravilhoso. Como aconteceu agora há pouco, o batismo do Heitor, que é algo tão simples, mas tem uma simbologia tão grande e é tão significativo para nós. Certamente naquele momento em que Jesus foi recebido por seu povo dessa maneira, olhando assim quem fosse de fora, não ia dar muito valor. Mas certamente, irmãos, aquele momento para o povo de Deus foi significativo demais. Porque quem crê em Jesus percebe essas verdades. E naquele momento, irmãos, as pessoas que estavam ali o recebendo e declarando dessa maneira, certamente eram aquelas pessoas que formaram a igreja primitiva em Atos 2. Muitas pessoas que andavam com Jesus, amados, de fato não creram em Jesus. Muitas pessoas, quando ele estava sendo julgado, andavam com ele, mas naquele momento gritaram, crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. E assim, irmãos, até hoje, há o joio e o trigo no meio do povo de Deus. Há os que creem de fato e fazem parte da igreja invisível do Senhor, mas há muitos que não creem e fazem parte apenas da igreja visível. Quem vai separar os que fazem parte da igreja visível dos que fazem parte da igreja invisível é o Senhor. Porque até o último dia, o joio pode virar trigo. O Senhor pode transformar uma pessoa não crente, só religiosa, em uma pessoa salva de fato. E nós encontramos aqui na própria palavra alguns exemplos, como por exemplo José de Arimateia, que se sentiu tocado e cedeu uma sepultura de família, que era algo valioso naquele contexto, para que Jesus fosse sepultado. Nós temos o exemplo de Nicodemos, que procurou Jesus lá em João 3, para falar com ele acerca da salvação. Pessoas que ouviam falar de Jesus e acompanhavam Jesus, mas não haviam se entregado ainda a Jesus de fato. E se entregaram. E nós temos aqui no contexto do sacrifício de Jesus e da sua morte e ressurreição, uma pessoa, irmãos, que chama-nos muito atenção, que era um servidor romano, de alta patente, e que ficou incomodado com o fato de Jesus estar sendo julgado. E chegou a temer fazer o que ele estava fazendo. Será que nós não vamos encontrar algumas dessas pessoas lá no céu? Nós não sabemos, né? Já imaginou? Se nós chegarmos no céu e encontrarmos pessoas que nós jamais imaginávamos que fossem ser salvas, mas que creram em Jesus antes da sua morte? Então, meus irmãos, essas pessoas que estão aclamando e recebendo Jesus
certamente são pessoas que criam em Jesus. Porque quem não sabia o que estava acontecendo, no verso 10, perguntavam: quem é este? O que eles estão fazendo? Quem é esse homem aí? E as multidões então clamavam: este é o profeta de Jesus de Nazaré da Galileia. Eles estão recebendo Jesus como rei, mas estão declarando ele como profeta. Como isso, pastor? Porque profetizar, irmãos, é anunciar a palavra de Deus. E Jesus cumpriu isso da maneira mais perfeita possível. Mas ainda nós encontramos aqui, irmãos, neste texto sagrado que nós acabamos de ler, acerca da humildade de Jesus, como eu já mencionei, que chama muito a nossa atenção. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor de todas as coisas se vestindo de homem, 100% homem, 100% Deus, e as pessoas estendiam suas roupas pelo caminho, Mateus 21:8, como acabamos de ler também. E aqui, irmãos, fica uma lição para nós. Temos nós sido humildes? Temos nós imitado o Senhor Jesus? Porque, irmãos, se há um problema com o qual nós temos que lutar e labutar na nossa caminhada, é o orgulho. O orgulho, amados, é a raiz de todo pecado. E Jesus certamente nos ensina acerca de sermos e praticarmos a humildade na nossa caminhada cristã, imitando Ele. E eu pergunto a você: você é uma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa? Eu creio, irmãos, que todos nós temos uma parcela de orgulho dentro da gente. Todos nós temos isso, é próprio da natureza humana. Aliás, o orgulho é a raiz de todo pecado. Porque o pecado nada mais é do que nós virarmos para Deus e falarmos assim: olha, está escrito que eu não posso fazer, mas eu vou fazer. Eu sei que isso não está certo, mas eu vou fazer. Isso é orgulho. E é preciso que a gente reconheça o nosso orgulho, irmãos, e nos submetamos a Deus. Mas o orgulho também se manifesta no nosso relacionamento com as pessoas. Quando muitas vezes, irmãos, nós zombamos de alguém, quando a gente talvez ache o outro menor que nós, é preciso que a gente saia desse pedestal de carne e a gente imite Jesus na sua humildade. O Senhor Jesus, irmãos, a seguir, Ele faz algo que muitas vezes é incompreendido pelas pessoas. Ele lá no versículo 12 a 13, queria que você observasse, Mateus 21, 12 a 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Os textos paralelos, irmãos, falam-nos que Jesus usou um azorrague aqui. O azorrague era um chicote. Alguma coisa nos chama a atenção? Ele acabou de ser recebido como um rei humilde, entrou montado num jumentinho, e agora ele vai para o templo e expulsa os cambistas. O que esses cambistas faziam? Eles vendiam animais para que o povo levassem para ser sacrificados. Porque muitas pessoas vinham de lugares distantes e não tinham como trazer o seu animalzinho. Então chegava ali, eles compravam o animal e levavam para o sacerdote sacrificar no altar do Senhor. Só que eles estavam fazendo isso de uma forma tão intensa e dentro do templo. Se fosse na porta do templo, creio eu, seria menos complicado. Já seria complicado, porque a lei mandava trazer de casa e não comprar na porta do templo. Mas esses animais estavam sendo vendidos dentro do templo. Alguns acreditam, irmãos, que esses cambistas que vendiam os animais pagavam para os sacerdotes deixarem eles fazerem isso dentro do templo. E Jesus se indignou e expulsou essas pessoas dali usando um chicote. Derrubou as mesas, e expulsou eles de lá. Algumas pessoas, irmãos,
confundem humildade com fraqueza. Ser humilde não é ser fraco, irmãos. Ser humilde pode ser o maior sinal da sua força espiritual, de você resistir às provações e às provocações do inimigo. É lógico, irmãos, que nós, humanamente falando, não conseguimos. E ontem eu passei uma situação, não vou entrar em detalhes aqui por causa da hora, mas os irmãos estavam de manhã, ouviram, e um acidente de carro, etc. E eu falava com alguns irmãos hoje cedo, né? Como é difícil ouvir impropérios, ouvir a pessoa xingar a gente, ouvir a pessoa xingar a mãe da gente. É complicado demais, né? Gente que é homem, né? Mulher também, né? O ser humano, homem é assim, o ser humano. O sangue sobe para a cabeça, como se diz. E só Deus para segurar a gente não cair nas armadilhas do inimigo, irmão. Porque nessa hora, a nossa carne, nossa natureza humana vai tentar assumir o controle. E não eu, mas o Senhor me deu graça naquele momento. Eu supliquei ao Senhor, me ajuda, Senhor, porque o coração começa a bater mais forte, a gente começa a tremer. E quando os policiais chegaram ali, e graças a Deus deu tempo de chegar a polícia lá, eles perceberam o clima, mas perceberam que eu estava tranquilo. Então só falaram para mim: seu Paulo, fica um pouquinho mais para lá, para a gente conversar, né? Deixa ele aí. Uma educação, uma fineza, um jeito de tratar as pessoas que eu achei muito legal, de tirar o chapéu. Deus abençoe aqueles policiais. Tanto eu como o homem que estava embriagado, eles trataram com muito respeito. Mas, meus irmãos, se eu tivesse caído naquela armadilha e tivesse tocado naquele homem, dado um empurrão nele que fosse, ou tivesse revidado com palavras, a história poderia ter sido outra. Seria bem diferente. Eu não só envergonharia o nome de Cristo, mas envergonharia também minha família e meus irmãos. Não é? Então, irmãos, vamos deixar essa coisa da fraqueza de lado. Ser humilde não é ser fraco, ser humilde é ser forte. Porque nós vemos aqui o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, agora o Rei humilde, purificando o templo. Pastor, mas ele não foi assim um pouco pesado ali, pegar um chicote? Será que ele não se excedeu? Eu já ouvi gente falar isso. Jesus aqui se excedeu um pouquinho. Ele teve um pouco de descontrole emocional. Ai, meu Deus, quanta imbecilidade pensar isso do Senhor. Quanta imbecilidade alguém pensar que Jesus perdeu o controle, que Jesus ficou nervoso, que Jesus poderia muito bem ter chegado e falar assim: pessoal, por favor, saiam da minha casa, né? Vão lá para fora. Será que Jesus deveria ter agido assim? Será que nós temos gabarito para criticar o Senhor? Como essas pessoas então vão imaginar a segunda vinda de Cristo e a purificação que Ele há de fazer em toda a terra na sua vinda? Como então essas pessoas imaginariam o Senhor lançando almas no inferno, aos montes? Milhões e milhões e milhares de milhares de almas sendo lançadas no inferno. Será que Ele está sendo pesado demais? Será que Ele está sendo rude? Será que Ele está demonstrando falta de amor, falta de carinho? Irmãos, o amor do Senhor é demonstrado na cruz do Calvário. Os que são condenados pelo Senhor foi porque rejeitaram o Senhor, foi porque desprezaram o Senhor. Essa é a visão que nós temos que desenvolver em nosso coração. E Ele aqui, quando está purificando a sua casa, Ele está agindo exatamente como foi recebido o rei daquela casa, o Senhor daquela casa. E Ele tem todo o poder para falar para aqueles cambistas: saiam daqui, saiam da minha casa, porque a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as transformais em covil de salteadores. A questão é, irmãos, esse rei tão humilde, montado num jumentinho, tem liberdade para limpar a casa do seu coração? Essa casa interior, você dá liberdade para ele limpar, para ele derrubar as mesas da maldade, para ele expulsar
as coisas ruins que pode ter aí dentro de você, dentro de mim? Será que nós damos essa liberdade para Ele? Vamos dizer um sim bem forte, irmãos? Sim. Vamos falar um sim, Senhor, bem forte? Sim, Senhor. Irmãos, deixa Jesus limpar a casa. Abre as portas da casa. Pede para Ele, limpa sim, Senhor. E a igreja, irmãos? Será que nós temos dado a Ele também a primazia para Ele limpar a sua igreja? Como que Ele faz isso, irmãos? Através da palavra dEle. Mas quem que fala a palavra? Nós, homens. Não são anjos que falam a palavra. Mas hoje é um tempo, irmãos, onde há tanta gente com o coração endurecido, que quando há uma palavra como essa que fala do inferno e da condenação, tem gente que não gosta. Opa, não gostei. Fala de esperança, fala de prosperidade. Não aqui, irmãos, aqui a igreja é tranquila, mas eu já vi crentes assim: pastor, não fica falando de pecado não, as pessoas ficam tristes. Daqui a pouco algumas pessoas não vão querer vir na igreja. Me lembro a situação de um pastor que pregou na igreja sobre adultério, contra, obviamente, né? Condenando. Então alguém chegou para ele e falou: pastor, evita falar desse assunto na igreja. Por quê, meu irmão? Não, porque tem um irmão aqui que ele está com uns probleminhas na vida pessoal dele, mas o dízimo dele é o maior dízimo da igreja, pastor. Se o senhor ficar batendo nessa tecla, ele vai sair da igreja. E talvez a gente vai virar uma congregação, vai deixar de ser igreja, porque não vai ter como ser igreja mais, né? Então o pastor falou: irmão, então tem que virar congregação. Vire congregação presbiterial e depois será uma igreja novamente. Mas se Deus quiser, não vai virar congregação presbiterial, porque Deus pode trazer muitas outras pessoas e a igreja continuar firme e forte. Uma outra situação, irmãos, que nós temos que pensar é o privilégio de sermos purificados. O rei entrou na nossa vida, beleza, ele vai querer purificar. O rei entrou em Jerusalém, ótimo, ele vai para o templo agora purificar o templo. É o que está acontecendo aqui. Reverendo Oscar Chaves, já falecido, não sei se alguém aqui da igreja conheceu, ouviu falar? Oscar Chaves? Reverendo Oscar Chaves, ele foi pastor lá em Itanhaém, alguns anos antes de eu ser pastor lá. E curiosamente, ele foi seminarista em Barretos quando os meus pais eram recém-casados. Olha que coisa interessante, né? Conheceu meus pais. E quando eu fui pastor em Itaém, já tinha passado por lá, um dia ele aparece lá. Lembro direitinho, ele chegou em mim, me cumprimentou, arrumou minha gravata. Uma bênção, homem de Deus. E ele tinha uma frase, irmãos, que era o seguinte, que sobre o chicote. Jesus pegou um chicote, né, para purificar o templo. E ele falava assim: irmãos, o chicote de Deus vem. E quando vem é doído. Quando vem é doído. Mas que bom que vem, sabe por quê? Deus disciplina todo mundo? Seus filhos, né? Deus disciplina os filhos. Os não disciplinados, irmãos, que estão vivendo aí a Deus dará, são aquelas pessoas que não têm a salvação. E eu queria finalizar, irmãos, falando da santa obstinação de Jesus. Você é obstinado? O que é obstinação? É aquela coisa que a gente foca e a gente quer fazer a todo custo. Lembra que eu falei do orgulho? Pois é, muitas vezes o orgulho traz obstinação. Eu vou fazer isso, não estou nem aí, acabou. Mas a gente pode colocar a nossa obstinação nas coisas de Deus, irmãos. Eu vou cumprir a vontade de Deus. A gente percebe isso, irmãos, em Jesus, a sua determinação, a sua obstinação de chegar até a cruz. Ele vai caminhando em direção até aquela cruz. Ele sabe, irmãos, que ao entrar em Jerusalém o aguardam ali laços, mentiras, traições, a prisão, a humilhação. Ele vai ser morto, ele vai ser primeiro traído por um dos seus próprios discípulos, vai ser preso, vai ser humilhado, vai ser torturado e vai ser morto numa cruz. Ou seja, irmãos, ser aclamado como rei não era algo 100% agradável, é muito bonito para nós, mas era o rei que os romanos queriam. Era justamente esse aí que eles queriam pegar.
Era justamente aquele que para muitos promovia algum tipo de situação perigosa, juntando multidões em volta dele. Onde ele ia, o povo estava junto com ele. Então se ele falasse, olha, vamos lutar contra esses romanos aí, poderia surgir uma guerra, poderia surgir uma situação desagradável, problemas poderiam vir. E os próprios judeus também, as lideranças, tinham medo de Jesus, porque ele cativava as multidões com a sua palavra, porque ele pregava como quem tem autoridade. E ele entra como rei, irmão, sabendo que não vai dar tudo errado, vai dar tudo certo. Mas o certo de Deus era difícil, passar por aquela cruz. Que nós possamos, irmãos, ter essas qualidades de Jesus em nossa vida, amém? A humildade, a determinação, a busca por purificação. E no próximo domingo, irmãos, nós vamos estar comemorando aqui a ressurreição de Jesus. Mas na sexta-feira, nós vamos lembrar da sua morte. E nós, como igreja, irmãos, como povo de Deus, lembramos sempre, né, do sacrifício de Jesus. Mas eu queria que nós, nessa semana, que é a semana em si da Páscoa, nós pudéssemos tirar um tempo na nossa vida, na nossa casa. Sexta-feira é feriado. Que você pegue, irmãos, uma parte desse dia, pelo menos, para ler a Bíblia, para orar com a sua família. Eu sei que a vida é corrida, né? Mas no feriado da sexta-feira, você pode fazer um culto doméstico. Você pode lembrar disso de manhã, lembrando que foi de manhã que Jesus estava sendo entregue para ser crucificado. Estava sendo julgado já de madrugadinha, lembra? Pedro negou Jesus 3 vezes de madrugada, antes do galo cantar. À tarde, você pode lembrar que às 3 da tarde ele morreu. Ao meio-dia, você pode lembrar que ele estava já na cruz. Esses horários, irmãos, ocorreram de fato. Lógico que o fuso horário é um pouco diferente, né? Mas o que importa é o significado daquele dia. Então, se você puder, eu sei que é um dia que muita gente tira para passear, para curtir um pouquinho, não tem problema nenhum, irmão. Vai lá, curte com a sua família, que família é bênção de Deus. Mas procura tirar um tempinho também para esse momento espiritual na sexta-feira da paixão. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos a Deus? Vai ter cântico? Amém? Queria que você fechasse os olhos e pensasse então em Jesus entrando lá em Jerusalém. Que cena bonita, irmãos, e coisa bonita, mas ao mesmo tempo algo sinistro havia nisso, porque ele ia ser traído, simplesmente ele ia padecer sangrando na cruz, e tudo isso para nos salvar. Então que você possa meditar e refletir nessas verdades, e o máximo que a gente pode fazer, irmãos, que a gente faça, entregando tudo a Deus. E um modo muito prático de entregar a Deus a nossa vida é tentar imitar Jesus. Então vamos pegar essas lições para nós, a humildade de Jesus, a busca por purificação, a obstinação dele em seguir o seu caminho firmemente até a cruz e cumprir a vontade do Pai. Senhor, que nessa semana, Pai amado, mais uma vez em que nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição, a gente possa fazer essa reflexão, ó Pai, de imitarmos Jesus, de buscarmos, ó Deus, ser humildes como Ele é, de buscarmos, ó Deus, a purificação na casa do nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, e de termos, ó Deus, uma determinação santa pelas coisas do Pai, de cumprirmos a Tua vontade, de seguirmos em frente, ó Deus, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da vida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um que aqui está, dá a todos, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus, e a Tua palavra encha o nosso coração, e que nós saímos daqui dispostos, ó Deus, a cumpri-la em todos os momentos, em nome de Jesus, amém.